Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Bom, eu estou aqui nessa live apenas para dizer que nós vamos fazer a live de domingo, sim, sobre a Inquisição. Ela vai ser no dia 4. Daí, no dia 11 de outubro, que é o próximo domingo, nós vamos falar sobre Shakespeare. Por exemplo, quando as pessoas escutam falar sobre Shakespeare, ela já pensa num escritor, né, em peças de teatro, e realmente, pelo mundo, a obra chamada shakespeariana, ela é considerada uma obra literária assim, de magnitude tal que ninguém alcançou. Mas veja bem, olha só, Shakespeare, a pessoa Shakespeare, viveu apenas 52 anos. Né? Ele nasceu no ano de 1564 e morreu em 1616. 22 anos da vida dele, ele passou ajudando o pai dele no açougue. Assim, até os 22 anos, não se sabe desde que idade de criança, ele passou ajudando o pai no açougue e não frequentou escola nenhuma. O pai dele era analfabeto, a mãe dele era analfabeta. Aí, ó, você vai somando os fatos. Quando Shakespeare se casou, muito tempo depois, quando ele já estava em Londres, a esposa dele era analfabeta e as duas filhas deles eram analfabetos. Eram analfabetas também. Poderia ser o maior escritor de todos os tempos, produtor daquela obra. Não aqui nós não vamos discutir a obra. A obra é outra história. Mas aquela obra shakespeariana, ela é colossal. Poderia um homem com essa história ter escrito a obra? E detalhe, hein? Depois que ele saiu do açougue do pai, ali pelos 22 anos, os outros 15 anos da vida dele, ele passou acompanhando um teatro mambembe. Ele era ajudante no teatro. Só depois de muito tempo, quando ele chegou em Londres, é que as obras começaram a sair a toque de caixa. Obras grandiosas, era uma por semana. Era mais ou menos assim. Uma a cada mês, uma por semana. Em um pouco mais de 2 anos, toda a obra shakespeariana estava pronta. Sobre isso aí nós vamos falar no dia 11 de outubro. Aí no dia 18 de outubro, a gente vai falar sobre a ida do homem à Lua, que supostamente aconteceu em 1969. Hoje em dia tem pessoas que batem o pé, mas tem fotos, mas tem filmes do homem na Lua. Será que é verdade mesmo? Será que não foi tudo montagem? Né? Isso é o que nós vamos analisar detalhadamente. E daí, conforme o caso de Shakespeare, eu vou provar a vocês aqui que Shakespeare, ele era analfabeto. Ele não poderia escrever nenhuma palavra sequer. Por que que aquela obra, então, é chamada de shakespeariana? Isso aí nós vamos ver. Mas assim também nós vamos ver, uma semana depois, no dia 11, sobre a ida do homem à Lua. Na verdade, o homem não foi na Lua. E nós vamos falar sobre essas evidências aqui, viu? Aí, no dia 25 de outubro, a gente vai falar sobre um outro ponto importante também. Será que Pedro, o apóstolo Pedro, foi para Roma? Porque hoje em dia é dito que Pedro foi para Roma e lá ele fundou a igreja. Né? É estranho, né? Porque você veja bem, por exemplo, um exemplo. Olha só, um exemplo. Roma destruiu Jerusalém no ano 70 da Era Comum. Até o ano 70, a base dos cristãos era em Jerusalém. Certo?
Mas o apóstolo Pedro, ele escreveu as suas cartas bem antes disso, né? E ele escreveu onde? Em Roma? Ué, se a base dos cristãos era em Jerusalém, como é que se diz que Pedro fundou a igreja em Roma, né? Nós vamos discutir pormenorizadamente essa questão e vocês também vão ver que Pedro nunca esteve em Roma, não fundou igreja nenhuma, conforme se alega. Essas serão as lives para este mês de outubro. Elas serão feitas nesta seguinte ordem. Aqui. E até lá. Então, né, a não ser que alguma coisa aconteça comigo, ou então com o meu sistema, conforme aconteceu na semana passada, né? Mas agora já está recuperado, né? O HD está recuperado e eu vou poder fazer as lives prometidas a vocês, tá? Então, uma boa quarta-feira a todos e aproveitem bem este grupo, porque aqui nós temos informação séria e verídica, e não mitos e fatos dogmáticos, certo? Boa quarta.